Seja bem-vindo, bem-vinda ao quarto vídeo da série Análise Gráfica Nível Básico. Nesse vídeo, a gente vai estar falando de mais indicadores. Vamos estar falando das médias móveis, que a gente já incluiu algumas no gráfico, ok? Vamos colocar mais algumas e vamos comentar mais alguns pontos. Vamos falar também do preço de fechamento diário, tá? E principalmente, né, ele comparado com o ajuste diário do mini índice, que é apurado pela média aritmética ponderada dos negócios realizados nos últimos 15 minutos de negociação dia a dia. E também vamos falar de um cara muito importante aí, de um indicador chamado VWAP, que nada mais é que o preço ponderado pelo volume negociado. Até esse momento, a gente tem inserido no nosso gráfico algumas médias, as médias móveis exponenciais. A gente tem essa primeirinha que está muito próximo ao preço, né? Uma média curta que é de 8 períodos, ok? Temos essa azulzinha aqui, ó, que é de 21 períodos. Temos essa marronzinha aqui, que é de 34 períodos. Essa lilás, né? Ela é de 55 períodos, a laranja é de 89 períodos e essa amarela um pouquinho mais grossa é de 144. A ideia principal é passar para vocês as médias que eu utilizo normalmente, tá? Então, das que estão aqui, está faltando mais uma ou duas. Então, vamos colocar mais um cara aqui, ó, mais o que? Um indicador. Inserir indicador, média móvel. Eu vou inserir ela aqui no gráfico e vou colocar o número de períodos dela. É a maior média móvel que eu gosto de usar, ok? É a 610. Olha ela aqui, só que ela está com uma aritmética, vamos colocar ela como exponencial. Manter a mesma coerência das outras, ok? Aparência dela, a gente vai colocar assim, ó. Escolher aqui, deixa eu ver, essa prata, tá? Só que eu vou aumentar a grossura dela aqui, ó, para 3. Bom, primeiro comentário, né? Eu até coloquei forçosamente nessa parte do gráfico para entender. As médias móveis nos auxiliam principalmente a enxergar tendência. Então, se eu tenho que é um indicador de tendência, tá? Então, se eu tenho as médias alinhadas, bonitinhas, 8, 21, 34, 55, 89, 144, 610, nesta ordem, eu estou com tendência de alta. Isso está claro. E se tivesse ao contrário, em ordem inversa, teria tendência de baixa. E a propósito, essa parte do gráfico aqui, coloquei para olhar, olha, é o seguinte, quando elas estão muito juntas aqui, significa que a gente está numa consolidação muito grande, tá? Olha quanto tempo ficou aqui. Das duas, uma, né? Ou ela viria para baixo, o preço bem para baixo, e aí começa a se alinhar todas as médias para baixo, né? Então, da ordem inversa, né? 610, 144, 89, 55, e assim vai até de 8, ok? Para baixo. Nesse caso aqui, subiu, o preço subiu. Ok. Então, duas coisas. Elas espaçadinhas me dá uma clara tendência de alta ou de baixa, ok. E juntinhas, está dizendo que é uma consolidação, é melhor ficar fora ou apenas entrar no trade a partir do momento que ela sai dessa consolidação, ok? Além dessas médias aqui, a gente poderia colocar mais uma outra aqui. Por exemplo, vamos inserir aqui no gráfico a média, por exemplo, vou colocar aqui, inserir aqui, de 200 períodos. Ok? Tem muita gente que usa essa média aqui. Então, ok. Opa.
Peraí, 200 períodos está aqui, ó, tá? Vamos lá, alterar a propriedade dela. 200 períodos exponencial, ok. A aparência dela, eu vou colocar ela verde assim mesmo, ok? Só que eu vou aumentar a grossura dela para 2, ok? Aplicar, tá. Olha ela aqui. Tá bom. Essa, aí você pode estar perguntando assim, mas você falou 8, 21, 34, 55 são médias e valores de médias que você usa muito, são as principais. 200 você diz que não usa muito. Mas por que, Moita? Tem algum motivo para isso? As médias móveis que eu utilizo, não só eu, mas o mercado, né, olha muito para elas, fazem parte da sequência de Fibonacci, né? Um careta lá chamado Leonardo Fibonacci inventou essa sequência aí, né? Criou essa sequência a partir de experiências que ele fez com coelhos. E aí, é claro, né? Vocês consultem isso no Google. Mas o importante é saber o seguinte: a sequência de Fibonacci começa com 0 e 1, tá? Bom, a partir do 0 e 1 é somado para o próximo número, para você descobrir se somos dois anteriores. Então, 0 e 1 dá 1. Ok. 1 e 1 dá 2. 2 e o antecessor dele, que é 1, somados dá 3. 3 mais o antecessor, que é 2, dá 5. 5 com o antecessor, que é 3, dá 8. E assim por diante. Então, a sequência fica assim, ó. 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim vai até o 610, né, que eu acabei de colocar no gráfico, depois eu explico quando, em que momento que eu gosto de olhar mais para ela, tá? E uma outra muito grandona aqui, que eu também tenho uma colorida nela, que é 2,584, que é uma média gigante, por assim dizer, tá? Bom, pode ver que o que está assinalado colorido aqui, essa de 8 está em amarelinho, nós temos no gráfico. Essa de 21 em azul nós temos também no gráfico. Essa 34 em marrom também temos. 55, 89, 144 e 610, ok? Bom, fora isso também tem uma curiosidade aqui. Se a gente pegar 89 e multiplicar por um número 1, 61, 18 ou 1, 618, a gente obtém 44, ou vice-versa. Pega 144, divide por 1, 618, a gente tem 89, ou seja, é a proporção que deram o nome de proporção áurea, ela é muito especial, tá? E o número, ou número de ouro, né? Chamam de número de ouro. Para nós, fora o que é aplicado na biologia, na astronomia, em vários, até digamos assim, no nosso corpo humano, essa proporção ela é verificada, ok? Mas isso, consultem pelo Google, vocês vão descobrir um monte de coisa. Mas isso, para nós, no mercado financeiro, a gente utiliza muito quando a gente vai fazer uma projeção para saber, por exemplo, até onde o preço pode ir, ou numa retração, até onde ele vai voltar. Isso vai ser um assunto para uma próxima videoaula, quando a gente estiver falando de projeção e retração de Fibonacci, ok? Para que a gente possa, né, ter um entendimento melhor da importância e do uso dessas regras, o que eu fiz? Separei um pequeno trecho do gráfico aqui, o gráfico na verdade é de 1 minuto, do mini índice, em que o dia, né, do dia 18, na verdade o 18 começa aqui, ó, tá? Tem uma linha fininha aqui, mas começa então o dia 18 aqui no gráfico de 1 minuto. E é lógico que antes do dia 18, nós temos outro dia, foi dia 15, ok? Então, primeira coisa que a gente nota nesse pedaço aqui é essa
consolidação que no final do dia o índice esteve, ok? Legal. Aí o que acontece? Logo de cara, no começo do dia 18, o índice abre muito próximo a essa média aqui, ó, mais acima dela. Que média que é essa aqui? Exatamente a 610. A 610, para mim, no gráfico de 1 minuto, ela é uma espécie de divisor de águas, né? Então, acima dela, nós estamos falando que o mini índice está subindo, ok? No intraday, nós estamos falando tudo do intraday, ok? Abaixo dela, nós temos a possibilidade de o índice voltar a cair. Então, é lógico, se um dia anterior estava consolidado, abaixo mais ou menos dessa linha aqui, a gente estaria com o dia iniciando vendedor, né, para o mini índice. No entanto, ele abriu acima das 610 aqui, ok? Vamos lá, vamos andar um pouquinho para a direita no gráfico e observa, né, como as médias estavam muito juntas, né, sinal de consolidação, depois elas foram abrindo, tá? Abrindo, abrindo e se alinhando, né? De tal forma que nesse ponto aqui a gente já tem alinhado, né? Então, a 8, 21, 34, 55, 89, 144, a de 200 e a de 610 aqui, ok? E é lógico que elas vão subindo, né? Elas começam a ter uma inclinação para cima. Ok, legal. Vamos um pouquinho mais para a direita. O gráfico vai, sobe, desce, ok? E de repente ele vem num determinado ponto aqui do 1 minuto, ok? Esse ponto aqui, ele é muito importante para mim, né? Quando eu estou olhando aqui, olha, primeiro, voltou de novo na 610. E olha, repara, só que a 610, na verdade, já está um pouquinho mais em cima. Ok, ele subiu, teve uma subida boa, depois voltou de novo na 610 aqui, ok? Voltou, ficou um pouquinho em cima dela, houve briga aqui, é lógico, né? E o índice volta a subir de novo. Aí, vem até aqui em cima e volta de novo. Aonde que ele volta? Ele volta entre a média de 144 e de 200, um pouquinho abaixo dela até foi, né? Ok. Depois volta a subir de novo, volta de novo entre as médias de 144 e de 200. Isso aqui é importante porque é o seguinte, eu não preciso estar, por exemplo, no gráfico de 5 minutos para eu saber onde o índice está. Basta eu ter a ideia, ter bem na minha cabeça a proporção, né, a equivalência, né, melhor dizendo, das médias móveis entre os tempos gráficos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 5 minutos e vamos procurar o dia 18, ok? Vamos voltar aqui, ó, gráfico de 5 minutos. Dia 20, eu estou olhando por aqui, ó, aqui embaixo, estamos mostrando, dia 20. Dia 18, ok. E mais ou menos no horário, que na verdade aqui foi 11h15, por ali, depois aqui foi 11h50 e aqui meio-dia e 20, mais ou menos, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar um pouco para enxergar um pouquinho melhor, né? Fica muito pequenininho, fica ruim. Legal. Se reparar, olha só, ele voltou, né, quando ele, depois de uma subida, ele voltou entre as médias de 55, 89 e 144, ok? Bateu na 144 aqui. Se a gente reparar lá no gráfico de 1 minuto, a 144 tem uma equivalência muito próximo a 610, ok? Que é o divisor de águas, ok? Para mim, né? E no segundo momento, ele voltou entre as médias de 34 e 55. Lá era 144 e 200. Ok? Voltou de novo aqui entre as médias de 34 e 55,
que lá no 1 minuto é a 144,200. Ou seja, até por observação, eu sei que eu devo fazer compras próximos dessa região de 34, 55 e aqui até no máximo nessa região aqui da 144 dos 5 minutos. Olhando por esse lado, a gente olha aqui de novo, né, que voltou de novo no 34,55. Ou seja, eu quero comprar, até por observação, eu sei que ele dá uma esticada e ele volta nas médias 34,55 principalmente, tá? Então, nesse ponto aqui, eu quero efetuar uma compra, mas quando eu vou fazer essa compra ou uma entrada, vamos pensar dessa forma, eu tô no minuto, eu gosto de usar o minuto porque o minuto eu consigo precisar melhor. Porque exatamente eu vou querer comprar entre a 144 e 200, mas a faixa de preço ela é mínima ali. E não é de qualquer jeito, né? Normalmente fica um pouco de lado e é nessa hora que a gente faz a entrada, ok? Vamos lá. Vamos olhar então esses mesmos pontos aqui, onde estão esses retângulos, aonde que isso acontece, ou que pontos são esses no 15 minutos. Vamos voltar aqui. Aqui é do dia 26. Vamos voltar lá para o dia 18, né? Do nosso exemplo aqui, ó. O dia 18 começa aqui, ok? Olha lá. Opa, só que vamos aumentar, ó, aqui, ó, os caras, os três aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vou aumentar o gráfico para a gente poder enxergar melhor, para entender exatamente onde ele bate ali, ok? Olha só. Nada mais é, né? Quando ele volta, né, lá nos 5 minutos, então, né? Entre a média de 34 e 55, na verdade, nós estamos falando muito próximo da média de 21, que é esses dois pontos aqui, ó, entre a média de 8 e de 21, tá? E quando ele volta para 144, a próxima região, equivale à média de 34. Ou seja, o ideal é que eu tenha essa proporção na cabeça, porque os gráficos principais, né, do intraday é o 15 minutos, que é o maior, 5 minutos e 1 minuto, ok? E principalmente entender o seguinte, né? Primeiro, né, as médias elas estão alinhadas, no caso aqui, porque é uma tendência de alta, elas estão alinhadas entre elas aqui. Quando é bem para uma retração, que nem voltou aqui de novo, olha, subiu e voltou. Voltou de novo na média de 34. Lá nos 5 minutos, a gente está falando da média de 144, ok? Olha, vamos lá. Aqui de novo, ele volta na 144, desceu até um pouco mais, mas depois, ó, volta a subir de novo. Passou de novo 144 e volta a subir. Bom, o importante é entender essa proporção e principalmente, né, porque independente do tempo gráfico, o preço sempre vai estar procurando essas médias de Fibonacci ou do Ficube, como queiram chamar também. Mais para frente a gente detalha um pouco melhor isso. Então a importância da média é exatamente, por exemplo, numa tendência de alta, ela está, vamos voltar aqui para os 5 minutos, ela está, deixa eu aumentar, né, para ficar mais fácil. Olha só, de volta aqui no gráfico. Vamos voltar lá para o dia 18 de novo. De pegar o mesmo ponto, a gente pode pegar qualquer ponto do gráfico. Eu peguei ali porque tem uma sequência, né? Que é mais fácil explicar dentro daquela sequência, ok? Dia 18 aqui, ó. Dia 19 ainda, a dia 18, tá? Esses três pontos aqui, ó. Nada mais é, cada média dessa, como eu acho que eu já tinha comentado isso, ela funciona, no caso, como é uma tendência de alta, como suporte. Se fosse o inverso, seria resistência, ou seja, pontos em que o preço vai dar uma parada. Se ele vai parar ali e depois vai continuar, por exemplo, descendo, é outra história, mas sempre ele vai parar muito próximo dessas médias aqui, ok? Principalmente quando aliado
a essas médias aqui, a gente tem um ponto já que a gente já colocou em algum ponto o tempo do gráfico, que seria um ponto importante. No caso aqui, os 132.500. Então, chegou. É um ponto importante de suporte do mini índice. Está próximo dessa média, a gente tem que fazer uma operação, ou deveria fazer. É lógico que a gente pode fazer qualquer operação, de repente, não me sinto à vontade a fazer isso, né? Ou como que a gente diz, com a faca caindo, né? Não, normalmente a gente não faz assim, a gente espera lá aquele gráfico de 1 minuto, ele ficar meio que de lado. E a gente tem segurança para poder fazer a operação e encontra um ponto de stop muito pequeno. Essa é a ideia. Jamais, né, a gente faz, ou pelo menos eu aconselho que não faça, é comprar topos, principalmente novos topos, né? Por quê? Porque a tendência dele voltar é muito grande. Então, a, as médias nos dão uma condição muito melhor do que exatamente sair comprando, por exemplo, um topo, um topinho, tal, né? É isso. Eu acho que até aqui eu falei bastante, né, das médias, e isso aqui fica claro quando você está operando no dia a dia, né? Você não sabe o que vai acontecer. A única coisa que você tem certeza é que o gráfico numa tendência de alta, por exemplo, quando ele volta nas médias, que médias? Médias de 34, 55 nos 5 minutos, é um bom ponto para uma tentativa de entrada, ok? Passou dela, no caso dos 5 minutos, o ponto melhor, né? Ou melhor, se eu pudesse, eu compraria sempre na média de 144, mas nem sempre ele vai. Por exemplo, ele veio até 34,55. Não veio até 144. Então, se eu tiver que fazer até, de repente você entra com um contrato, por exemplo, aqui, ou entra com um contrato por aqui, e se ele descer mais, você compra mais um, por exemplo, e faz um médio, seu médio vai ficar mais ou menos nessa linha aqui, também uma alternativa. São estratégias que a gente usa, mas isso com o tempo, né, vocês mesmos exercitando, fazendo testes, vai ficar claro. Para vocês verem isso, dá para ver isso também ao vivo, né, quando eu estou fazendo as minhas operações. Então, quando você estiver olhando, eu estou numa live, no dia, né, no intraday lá, e de repente o preço voltou na média de 34, 5 minutos, você vai ver que logo em seguida eu entro. Tá voltando, né, na média de 34,55, eu entro no de 1 minuto, porque eu quero precisar, eu quero estar mais próximo do fundo possível, tá? Eu acho que foi legal, em relação às médias, tá bom por aqui, tá? Lembrando, né, que a gente estava usando sempre a do Ficube e tal, mas nada impede, né, e eu tenho várias, né, para exatamente perceber o leque. Mas você pode usar uma, duas, três médias só, né? Ou de repente usar médias diferentes. O importante é que eh, ao longo do tempo, da aprendizagem e da própria experiência, tempo de tela mesmo, tempo de gráfico, você possa observar os pontos que realmente são importantes para você fazer suas operações com mais segurança. Além além das médias, de pontos de resistência e de suporte, a gente deve considerar e ter no nosso gráfico um outro indicador, tá? A gente vai procurar aqui, ó, tá? Indicadores, ou podia ser com o mouse da direita, e eu vou procurar aqui, ó, Prior Code, Code, né? Bom, observa que ele já colocou no gráfico, é esse cara aqui, ó. Vamos dar uma olhada em propriedades. Vamos ver quem é esse cara aqui, né? Na verdade, nós estamos falando do valor do fechamento do dia anterior. Então, vou só colocar um pouquinho mais grossinha a linha, ok? Espessura maior, aplicar. Então, que ponto é esse aqui? Tá vendo? Aqui é o dia 18. Então, esse valor aqui de 132.320 foi exatamente o fechamento do dia anterior. Observa, ó, que está bem esse aqui do dia 15. Olha só, o fechamento lá foi
em 132.320. Então, se a gente olhar aqui pelo gráfico aqui, andar um pouquinho a mais, primeira coisa, né? Ele já abriu o dia acima do fechamento do dia anterior. Ok, vamos lá, passar um pouquinho mais. E olha, deixa eu ver se ele volta aqui. Ele voltou próximo, né? Ele voltou próximo do fechamento, mas não chegou lá no fechamento. Ok, tá? Mas toda vez que o preço vier nesse ponto aqui, é um ponto importante, tá? Que a gente deve ter assinalado no nosso gráfico, ok? Para o mercado à vista, ou seja, para as ações, esse ponto que é o do fechamento é o que importa, né? O fechamento do dia anterior. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação que no dia anterior ela fechou a 30 e no próximo dia ela abre a 31, eu estou com ganho de R$ 1 por ação. Se o preço de fechamento foi 30 e no outro dia ela está 29, eu estou perdendo R$ 1 por ação, ok? Então, isso é o que importa para o mercado à vista, ou seja, para as ações. Mas, por mercado futuro, e no caso nosso do mini índice, o que importa é outro indicador, que é o que vale mesmo como sendo, entre aspas, o preço de fechamento. Para incluir esse cara, a gente vem aqui, vem ó, de novo aqui, só que ó, Prior Quote, ajuste. Bom, ele tá aqui em cima, ó, ajuste. Ajuste do que? Do próximo dia. Então, ou do dia anterior, né? Então vamos pegar aqui, tá vendo que ele aparece aqui e aqui em cima, ok? Vamos olhar um pouquinho ele e mudar a cor, senão a gente confunde com o de fechamento. Então vamos lá, colocar uma outra corzinha para ele, quem sabe aqui. Deixa eu ver aqui. Se dá para colocar uma cor diferenciada. Vou colocar essa aqui, ó, bem diferenciado. Diferente mesmo, tá? Aplicar, ok. Bom, tá vendo que existe uma diferença, né? O fechamento, por exemplo, do dia anterior, nesse dia aqui, foi 132.000, 133.220 por ali, ok? E aqui, esse cara aqui que é de ajuste, o ajuste está um pouquinho embaixo. Para as ações, o que vale é o preço do fechamento. Para o mini índice ou mercado futuro, qualquer outra coisa, né? O dólar, por exemplo, o preço importante, ou seja, se o preço ele abre acima do ajuste, ele está positivo. Se o preço abre abaixo do ajuste, então está negativo, ok? Para a gente no intraday, isso aqui não significa nada, é só para entender que a gente não deve se preocupar com o preço de fechamento, ele não é importante no mini índice nem no dólar. O que é importante é esse preço de ajuste. Isso aqui existe, porque a B3 inventou isso aqui, exatamente porque, não para o intraday, para a gente que opera no intraday, ok, mas quem fica, por exemplo, comprado ou vendido de um dia para o outro, ou vários dias, esse ponto aqui, na verdade, é um ponto de equilíbrio entre a quantidade de contratos dos vendedores e a quantidade de contratos dos compradores, ou seja, ele faz uma espécie de média em relação a B3 faz isso, tá? 15 minutos antes, no caso do mini índice, de encerrar o pregão, faz esse cálculo e diz assim, ó, o preço que está valendo, né, para hoje é esse aqui. 133 aqui no caso, vou colocar aqui, ó, 133, 115, aí ele mostra ali embaixo, tá ok? Legal. Se eu sou um cara que está comprado em 133 mil exato, eu estou ganhando por contrato 115 pontos.
Se eu sou um vendedor, né, que eu estou vendido, por exemplo, a 103.300 e o preço fechou embaixo, eu estou ganhando uma grana aí. Só que isso, por exemplo, não é que nem ação, que a gente só fica com ela e acabou. Não, para esses caras que estão comprados, tipo swing trade, por exemplo, o sistema coloca lá para os comprados e vendidos daquele dia, ou um débito ou um crédito na conta do cara, ok? Isso é para evitar, porque o mini índice, o dólar, são altamente alavancados. Então, é uma espécie de segurança que existe. E aí vai fazendo a conta, né? No outro dia, de repente, o vendedor fica positivo, o comprador fica negativo e vai fazendo esse cálculo aí. Para gente, pouco importa isso. Se tiver vontade de conhecer isso, vai lá no site da B3, tem um cálculo maluco lá. Mas para gente que opera o mini índice no intraday, isso não importa. Mas para eu dizer que o mini índice está positivo ou negativo, eu sempre vou olhar para o ajuste. E esse ponto é muito importante, deixa eu ver se eu acho aqui no gráfico, né? Mas quando o preço volta no ajuste, ó, aqui, que nem aqui, dá briga. Então, se eu tô querendo comprar, o preço veio, subiu, depois veio para uma retração, eu tenho inúmeros motivos para comprar aqui. Primeiro, que aqui nos 5 minutos, aqui na 144, ó, é um lugar de compra. O ajuste também está aqui. Então, pode perder os dedos da mão, o braço, mas aqui a gente tem que tentar uma compra, ok? Por quê? Porque tem muito suporte, né? O cara que está esperando para comprar, ele vai querer comprar. Quem compra, opera muito ajuste, ok? Então, tem gente que só usa isso aqui. Quando o preço está em cima e volta na justa, ele compra. Quando o preço está caindo e volta no preço de ajuste, ele vende. Tem gente que faz isso. Mas eu só uso isso aqui como mais um ponto para eu me certificar que, de repente, é um bom ponto de eu entrar, ok? Eu tenho todas as razões do mundo, nesse caso aqui, de entrar nesta operação. Bom, para completar, né, os indicadores dessa videoaula, né, a gente tem que colocar mais um carinha aqui no gráfico, tá? Um cara importante pra caramba, que todo mundo olha para ele. Então, a gente vem aqui de novo, indicadores, tá? E nós vamos procurar aqui, ó, VWAP. Damos um clique nela. Ele já colocou um carinha esquisito aqui, tudo, ó, treme, treme. Vamos clicar nele, ok? Bom, esse cara é o VWAP. O período é diário, ok? A aparência desse cara aqui, nós vamos colocar uma cor bem diferente e vamos colocar uma espessura um pouquinho maior, talvez isso aqui já esteja bom. Vamos ver, aplicar, ok. Se a gente reparar aqui no gráfico, ó, o que é o VWAP? Começa por aí. Ele é uma média também, como se fosse uma média móvel. Só que a média móvel trabalha pelo preço de fechamento, ok? Então, qualquer uma dessas aqui, então, a média de 144, por exemplo, são os últimos 144 candles, o preço de fechamento, faz uma média, no caso exponencial, que dá mais peso, tá, para os últimos candles. O VWAP também é uma espécie de média, e é a média do dia, em relação ao que? Não ao preço de fechamento dos candles, mas ao volume operado em cada um desses candles aqui, ok? Então, muita gente diz que esse VWAP é a média mais importante do dia. Tem gente que só opera o VWAP, ok? Mas vamos lá. Quando abre o dia, ele já faz um cálculo aqui, ó. Ele já calculou. Ele coloca um ponto no gráfico. Tem um outro candle, ele vai fazendo isso, ó, o dia todo, tá? A cada candle fechado, seja nos 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos, ele vai colocando aqui o preço da VWAP do dia, porque essa aqui é a VWAP diária. Olha só, quando o preço ele volta
na VWAP, normalmente é ponto de briga. Ok, ele voltou na VWAP e eu olho para ele também, mas como mais um apoio. Então, ele voltou aqui na VWAP, olha só, veio para cá, poderia ser um ponto de compra, ok, legal. Depois ele vem e ficou abaixo da VWAP, ó. Passa um pouquinho mais de tempo, o que que ele faz? O preço volta de novo a ficar acima da VWAP. Então, primeiro, eu não estou comprando na VWAP, eu normalmente não faço isso. Eu gosto de fazer quando está longe da VWAP e cai num ponto que para mim é importante, né? Média de 144, por aqui, 200, eu faço normalmente uma entrada aqui. Por quê? Porque eu estou esperando que esse ponto, que é um bom ponto de compra, tá? Que ele vá no mínimo até a VWAP. Pode ser que na VWAP derrubem ele de novo, mas às vezes passa de novo pela VWAP e fica para cima da VWAP, ok? Observe, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais para frente. Aí, nesse caso aqui, olha só, o dia acaba aqui, certo? Mas no outro dia ele abre de novo uma nova VWAP, tá vendo? São pontos diferentes, ó. Olha, fica dançando na VWAP e depois ele passa a VWAP, volta na VWAP. Ou seja, quando o preço, isso aqui é um bom indicativo, e quando o preço fica dançando muito, vai para a VWAP, passa a VWAP, é significado que ele está meio consolidado, meio complicado, ele não sabe para onde ele está indo, tá? Mas é mais uma indicação aqui. Então, essa VWAP ela é muito importante, ok? E aqui nós vamos pegar de novo aqui, ó, e vamos entrar de novo no indicador. Se a gente tem a VWAP diária, eu vou pegar de novo a VWAP aqui, ó. Só que, deixa eu colocar aqui, ó, pegar essa VWAP aqui. Ele vai de novo colocar essa linha aqui, né, ó. Tá em cima dela, né? Não ficou bacana, não. Então, ah, propriedade da VWAP, eu vou colocar aqui, ó, periódico, vezes periódico, eu vou colocar semanal. Em vez do azul claro, eu vou colocar isso aqui, vou aplicar. Só que agora, percebe, né? Ele já colocou uma linha aqui embaixo, essa aqui eu vou voltar, porque voltar a cor dela normal, porque juntou, né? Peraí, deixa eu tentar pegar ela muito próximo aqui. Então aqui continua sendo a nossa diária, né? Voltar, porque senão fica confuso aqui. E vamos aplicar, pronto. Essa é diária, então ela vai a cada dia, né, ela vai sendo montada. E tem essa semanal. O que que é essa semanal? É, é a mesma VWAP, só levando em consideração as semanas. Então, por exemplo, a gente sabe que está subindo o preço por dois motivos. Além da VWAP que ela está inclinada para cima, a gente está vendo que também na VWAP semanal está. E o preço estando acima da VWAP semanal, significa que na semana também a gente está positivo, tá? Então, o preço aqui está positivo, porque no dia ele está positivo e também na semana ele está positivo, ok? Vou pegar agora um outro cara aqui para completar isso aqui. Vou pegar por aqui, que aqui de repente fica mais fácil. Ó. Indicador, vou colocar aqui, ó, VWAP, tá? E aqui ele já aparece as três, é melhor assim, tá? Então, tem a do dia, a da semana, vamos colocar do mês. Vamos ver, seria aqui no meio do gráfico, ok? Só que essa semanal vamos tentar achar ela aqui, né? Então, vou vir para um gráfico maior aqui para ver se eu vejo a linha que ele foi colocada aqui, ó, tá? Então vamos lá. Ó, VWAP mensal tá muito aqui embaixo, ó, para aparecer ela aqui, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Então essa aqui. Então vamos colocar uma cor bem diferente para ela. Aparência. Peraí. Vou colocar uma cor bem diferente. Vou colocar essa aqui, ó, tá? E vamos engrossar ela bem. Para poder enxergar, né?
que raramente se enxerga ela assim nos gráficos menores, tá? Mas é lógico, ó, de repente se a gente começar a andar, ó, então teve um momento no gráfico de 15 minutos que chegou muito próximo da VWAP mensal. Toda vez que o preço, por exemplo, ele vem caindo e bate na VWAP semanal, tem gente que olha muito isso, o cara compra, estava em cima, bateu de cima para baixo, ele vem e compra. Mesma coisa com a VWAP mensal, ou seja, e cada uma tem a sua importância, lógico, a importância da VWAP diária, né, é no dia, né? A da VWAP semanal é na semana, ok? Então, significa que o preço estando acima da VWAP diária no dia, ele está positivo. Todos os outros preços aqui acima da semanal, na semana, estão positivos. E todos os preços que estão acima da VWAP mensal, significa que no mês o índice está positivo. Pode inverter isso, tá? Mas nesse caso aqui, a gente pegou um gráfico que ele está com tendência alta. Olha aqui, ó. Aqui já é mais complicado. Olha só. Aquele mesmo ponto, vou até mostrar aqui para ver, ó, que estava consolidado, que a gente só enxergava com a média, bagunçou tudo, né? Porque a VWAP do dia estava ali. A VWAP semanal, que é, cadê ela? Que essa daqui, não, cadê ela? Tá escondida aqui no meio, que tá tão bagunçado. Deixa eu ver se eu aumento mais aqui pra gente poder ver, tá? Ela tá aqui no meio. E a VWAP mensal também, ou seja, é um ponto que foi briga de gente grande, tá? E aí o que acontece? Nesse ponto, além das médias que a gente já tinha olhado isso, além dos pontos, né, de suporte, né, que a gente tinha aqui, a gente estava com tudo junto. Então, quando acontece esse tipo de coisa, normalmente é uma virada, né? De repente, o preço estava caindo, olha, estava caindo. Quando volta ali, junta todo mundo, ó, a hora que ele sai para cima, né? No caso aqui saiu para cima, significa uma reversão de tendência. Bom, com todos esses pontos no gráfico, é lógico, você pode falar assim, bom, é muito ponto, né? Eu uso muito esse tipo de coisa, né? Esses pontos são os principais. É lógico que você pode escolher não usá-los, ok? Mas para mim, a única coisa que importa é os pontos e a importância que eles têm, né? Se eles estão no suporte, se eles estão caindo numa média que é importante, se está o preço ali junto também, pô, tem a VWAP semanal aqui também, mais um motivo para ter confiança de fazer uma operação neste ponto aqui. Eu acho que por essa videoaula, acho que a gente já completou os principais indicadores. Na próxima videoaula, a gente vai falar só de mais dois indicadores, né? Um deles chama bandas de Bollinger, é um nome bonitinho, e o outro, que eu considero mais importante de todos os meus indicadores, que é o estocástico, ok? Bom, ficamos por aqui nessa videoaula, ok? Lembrando que pelo meu canal, né, vocês poderão estar me acompanhando, né, nas lives de operação que eu faço com mini índice ao vivo, ok? Faço duas, né, uma grande de 9 horas e um no final do dia de resumo diário, além das videoaulas, né, de nível básico, intermediário e avançado. Clique em inscreva-se no canal, comente as lives e videoaulas. Caso tenha curtido o conteúdo, dê seu like. Faça suas críticas e dê sugestões. Me ajude a melhorar o conteúdo. Divulgue e compartilhe com seus amigos. Participe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.